Graça e paz da parte de Deus o Pai que nos criou, Deus o Filho Jesus que morreu por nós e nos salvou, Deus Espírito Santo que nos dá fé, que nos ilumina, consola, santifica e edifica nessa fé toda vez que ouvimos, meditamos e aprendemos mais sobre a sua palavra. Os textos de hoje, todos eles tratam de um assunto. Deus ama todos e Deus mandou Jesus para ser o Salvador de todos, o nosso também. Amém. Jesus, o Salvador de todos. Todos estão afastados de Deus por causa do pecado. Ele chama a todos de volta para Ele, através do seu amor. Quem ouve a sua voz e o segue, este é salvo e faz parte do seu rebanho. Essas são as três partes dessa mensagem sobre as quais nós vamos meditar um pouco neste momento. Jesus, o Salvador de todos. No momento em que o ser humano, Adão e Eva, caíram em pecado e escolheram o caminho da morte, ele simplesmente, Deus, poderia ter abandonado o ser humano para que seguisse o seu caminho com toda a sua descendência, mas ele não fez isso. Movido unicamente por seu grande amor, desde o momento da queda ele já prometeu um Salvador. Desde aquele momento ele prometeu que aquelas pessoas que crescem que um dia viria o Messias, ou seja, o prometido, o Cristo, estes novamente seriam reconciliados a Deus, seriam novamente feitos família de Deus, povo de Deus, rebanho do bom pastor. E durante todos os séculos, durante todos os milênios, essa foi a promessa dos profetas novamente reafirmada, apontando para a vinda de Jesus. E na verdade, Deus, Ele não escolhe este ou aquele, Ele chama a todos. E aqueles que têm fé, aqueles que creem, aqueles que não fecham seu coração para Deus, aqueles que não recusam a mensagem do Evangelho, estes são atingidos pelo poder do Espírito Santo, são transformados em filhos de Deus, são incluídos no rebanho de Deus. O povo de Israel, ele tinha um pensamento exclusivista. Eles pensavam que só eles eram o povo de Deus, porque Deus havia feito a promessa de estar sempre junto com Abraão. Porque o Abraão, é chamado o pai da fé, ele foi um homem de fé, mesmo na sua casa onde o pai e o avô eram idólatras. E por isso Deus tira ele daquela terra e diz: eu vou te dar uma outra terra, permaneça fiel a mim. E a gente vê que na trajetória de vida de Abraão, por onde Abraão passa, ele é uma testemunha desse Deus que está com ele, desse Deus em quem ele confia, desse Deus que opera maravilhas através dele. Portanto, através de Abraão, que é um homem de fé, Deus se manifesta ao mundo, a todas as pessoas. Assim também foi com José, que é vendido pelos seus irmãos lá para o Egito. Através de José, Faraó e o povo do Egito têm a oportunidade de conhecerem o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, diferente de toda aquela enormidade de deuses que eles tinham, do sol, da lua, dos animais, que eram prefiguras de deuses e que não podiam competir com o Deus verdadeiro, e os sinais que depois Moisés mostra comprovam isso. Então esses homens de Deus ali estavam testemunhando Deus como Deus de todos. Eu fico pensando na história também daquelas mulheres, por exemplo, Raabe, a prostituta, que foi salva
lá da cidade de Jericó, e que se tornou, pela fé em Deus, que ela manifestou aos espias, parte do povo de Deus, embora fosse uma mulher inimiga do povo de Israel, prostituta, se tornou entrou na linha da descendência de Davi, do próprio Jesus. E se vocês notarem e olharem, muitas pessoas não gostam de ler aquela parte bíblica que diz esse é filho desse, esse filho desse, mas é muito interessante, porque vocês vão ver que Raabe, ela se torna sogra de Ruth. Ruth, que também não fazia parte do povo de Deus, que era moabita, mas que quando morreu seu marido, morreu seu sogro, e Noemi disse: eu vou sair dessa terra, voltar para a minha terra, ela disse: eu vou contigo, porque o teu Deus é o meu Deus, e o teu povo vai ser meu povo. Ela tinha fé, ela aprendeu a conhecer a Deus, e agora ela, que era uma mulher de um outro povo, moabita, também se torna parte do povo de Deus. E ela vai conhecer Boaz, que é filho de Raabe. Imaginem a conversa da nora com a sogra sobre as suas histórias. Imagino que elas passaram para os seus filhos sobre suas histórias, agora como parte do povo de Deus. Assim também Jonas foi enviado a um povo inimigo do povo de Deus, para a cidade de Nínive, e lá foram convertidas mais de 120.000 pessoas que se arrependeram dos pecados, porque a pregação de Deus é para todas as pessoas. Assim também, através de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, foram levados escravos lá para a Babilônia, entre os caldeus, foi transmitida a palavra de Deus, e Deus foi conhecido entre aqueles povos. Assim, o texto de Isaías hoje, capítulo 56, nos diz: aqueles gentios, ou seja, que não são do meu povo, que se achegarem a mim, Deus falando, de maneira nenhuma eu os lançarei fora, eles farão parte também do meu povo. Esse mesmo Isaías que havia dito já no capítulo 42, versículo 3, Deus não esmagará a cana quebrada, nem apagará aquela que está torcida, fumegando, ou seja, todos aqueles que se chegam com seus sofrimentos, com suas angústias, com seus pecados diante de Deus, Ele os recebe com muito amor. Lembram do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana? E eles começam a debater, e ela diz: vocês judeus dizem que Deus tem que ser adorado lá em Jerusalém, no Monte Sião, mas nós samaritanos achamos e pensamos e cremos que Deus tem que ser adorado aqui em Samaria, no Monte Gerizim. E olha o que Jesus diz: de verdade eu digo que nem lá nem aqui, o que importa é que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Aqueles que realmente confiam no seu espírito, que têm fé em Deus e fazem disso a verdade da sua vida. Não importa onde esteja, não importa a cor, raça, sexo, nação, ali eu estou fazendo a minha morada. Ali eu sou o Deus deles. E hoje no texto do Evangelho nós temos esse encontro maravilhoso de Jesus com essa mulher cananeia, daquelas regiões da Síria, entre Ciro e Fenícia, onde antigamente viviam os filisteus. E Jesus tinha acabado de ter um embate com os fariseus, os líderes do seu povo, do povo judeu, que se achavam num grau de espiritualidade muito maior do que as outras pessoas, porque tinham várias regras e leis, e se eles eram do povo escolhido por Deus, eles eram de uma classe exclusiva, os outros eram os outros, e os de outros povos, esses eram imundos, para eles eram considerados cães.
cachorrinhos. E eles recriminam Jesus, dizendo: escuta, Jesus, teus discípulos não lavam as mãos antes de comer, isso é um sinal de impureza. E veja que quando eles colocam essa regra que tem que se lavar a mão antes de comer, para não ser contaminado, eles não estão pensando nas bactérias, não estão pensando na terra, eles estão pensando que de repente algum judeu pudesse ter encostado em algum gentil ou pego alguma coisa que alguém que não fosse judeu tivesse tocado e então se contaminado com aquele povo impuro. Por isso precisava lavar as mãos. E Jesus diz: é do coração que procede aquilo que contamina vocês. Então, ódio, ciúme, inveja, sexualidade, orgulho, vai estar no coração de vocês. Ô povo, vocês não entenderam ainda? É isso que Jesus está querendo dizer. Vocês têm que mudar a mentalidade. Eu preciso de adoradores que me adorem em espírito e em verdade, não é através de leis, de regras. Isso não traz ninguém a Deus. Vocês estão se afastando de Deus. Vocês que são os líderes do povo, que são as ovelhas do bom pastor, estão se tornando ovelhas perdidas. É isso que Jesus quer dizer. E quando nós entendemos esse embate, nós vamos entender a aula, a lição que Jesus vai dar a seguir. Quando ele chega naquela região que ele saiu do seu país e foi ali na região da Fenícia, aquela região montanhosa, diz o texto que dali vem uma mulher clamando em alta voz: Senhor, socorre. E os discípulos judeus, o povo de Jesus, despede logo essa mulher, essa gentia que está incomodando a gente, não para de gritar. Jesus diz para eles, para aqueles que estão acompanhando, os fariseus, os saduceus, que sempre iam atrás de Jesus, não para prender, mas para tentar armar uma armadilha para ele, para aquelas pessoas com quem ele tivera o recente embate, falando sobre o que contamina e o que não contamina. Ele diz: ué, eu não sou Messias? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Olhem a lição. A mulher não se importa com isso. A mulher tem aquela fé que Jesus espera de todos. Lembre que Jesus havia dito aos discípulos: se vocês tiverem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês dirão a essa montanha: transporte daqui e vá para o mar, e isso vai acontecer. Jesus quer fé que move montanhas, e a fé dessa mulher move montanhas. Ela era das regiões montanhosas e ela passa por cima daquelas montanhas, porque a sua fé não vê montanhas, sua fé não vê pedras no caminho, sua fé não vê empecilhos de raça, de cor, de credo. Sua fé é uma fé muito grande. E ela é uma mulher massacrada. Ela é uma mulher marginalizada, discriminada. Diz o texto que ela tinha uma filha horrivelmente endemoniada. Tem que imaginar isso. Não é aquela filha que às vezes a gente vê na casa do vizinho e diz: pô, mas aquela menina ali tem um capeta, né? Responde para o pai e para a mãe, fuma, bebe, se vicia, sai na noite, aquela ali está... Não, ela diz horrivelmente endemoniada. Não havia médico que pudesse ajudá-la, mas havia o amor de uma mãe. Ah, isso havia. Havia um amor tão intenso, aliado a uma fé tão forte, que removia qualquer montanha do seu caminho. E quando ela chega a Jesus e diz: filho de Davi, Jesus, filho de Davi, isso era uma oração messiânica do povo de Israel. Ela tinha fé, ela confiava, ela conhecia as promessas. E ela diz: socorre-me, Senhor. E o texto diz: ela se ajoelhou e o adorou. Ela estava na frente do Messias, do seu Senhor, do seu Salvador. E Jesus, não querendo dar uma lição a ela, mas as ovelhas perdidas de Israel que estavam ali com ele, e a nós, que às vezes olhamos cor, posição social, denominação, ele diz para ela:
E a senhora, não é certo eu pegar do pão da mesa, que é para os filhos, e dar para os cachorrinhos. Você não sabe? Em outras palavras, você é um cachorrinho para esse povo aí. Você não é nada. A fé dela já tinha movido montanhas. Mais uma. Ela olha para Jesus e diz: eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Senhor, uma migalha só. É muito mais do que eu mereço, mas é o que eu preciso. É só isso. E aí eu vejo Jesus olhando para ela e olhando para aquelas ovelhas perdidas de Israel e dizendo: grande. Vocês estão vendo? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Entrega, busca, aceitação, o coração aberto, aquilo que eu tenho a ensinar, aquilo que eu sou. Ele diz: vai para casa, seja feito como tu queres. E a menina foi curada e ela volta alegre, feliz, mais uma testemunha do Deus verdadeiro entre um povo que não era do povo de Israel. E se torna um grande exemplo de fé, assim como se tornou também aquele centurião romano, chefe de 6 soldados, que manda um dos seus servos até Jesus, dizendo: Senhor, eu estou com um empregado doente, cura-o. E Jesus diz: eu vou para lá. E o empregado diz: não, ele disse para você mandar apenas com uma ordem. E ele tem certeza que a cura vai acontecer. Ele não é digno que você vá na casa dele. E ele diz que se você fizer isso com a doença, dizendo sai, ela vai sair. E Jesus diz: olha só que exemplo de fé. Em Israel, com as minhas ovelhas perdidas, eu não achei uma fé como essa. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é o Salvador de todos. Ele não esmaga a cana quebrada, nem aquela torcida que está fumegando. É Ele quem disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados dos seus pecados, dos seus problemas, das suas dúvidas, das suas aflições, dos seus dilemas. Vem cá, eu vou abraçar, eu vou acolher. Tem fé, confie como aquela mulher, como aquele centurião. Tem. E eu os receberei, independente de onde vocês são. Isso fica bem claro quando ele dá a grande comissão aos discípulos em Mateus 28:19, diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de subir aos céus, lá em Atos 1:8, ele diz: recebereis poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Itaguaí, Campo Grande, Seropédica, Mangaratiba, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasil, mundo, em todos os lugares. Um só rebanho, um só pastor. Para aqueles que estão com o coração aflito, como acabamos de cantar, coração aflito, aflito coração, Deus acalma, Deus sossega. E depois, lá no texto da epístola de hoje aos Romanos, nós temos a chave, o fechamento desse sermão, onde o apóstolo Paulo tem um versículo que parece complicado, parece difícil. No versículo 32 ele disse assim: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Quando as pessoas pecaram, Deus não interveio. É esse o caminho que vocês escolheram? Então vocês vão colher os frutos, as consequências do vosso pecado. E quando a morte entrou no mundo, o ser humano precisou, pela dura lição da lei, da consequência do pecado, sentir que ele é incapaz
de conseguir novamente a sua salvação. E isso a lei continua nos mostrando até hoje, quando diz: honrarás a teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás o que é teu, coloque a Deus em primeiro lugar, ame o estar na casa de Deus, santifique o estar. E a gente vê que não faz isso. E a gente vê que é incapaz de, pelas próprias forças, se achegar a Deus. Porque a lei nos acusa, a lei nos condena, a lei mostra que estamos encerrados no pecado. E que a salvação precisa vir de fora. Eu gostaria de ler mais um texto que Paulo depois diz aos Gálatas, ele diz aos Gálatas 3, 22 e 24 assim: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida àqueles que creem, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei é o aio. O aio são aquelas crianças que conduzem o noivo e a noiva ao altar para o casamento. Eles são os aios. O aio nos conduz a Cristo. A lei mostra que estamos arrasados, que sozinhos não temos força para nos achegar a Deus. Estamos encerrados na prisão do pecado. E aí olhamos para Jesus, que é o Evangelho, e diz: eu vim morrer por causa de você. Eu vim, carreguei os teus pecados na cruz porque eu te amo. Porque eu não quero ver você no inferno. Porque eu quero também te salvar dessa situação desesperada em que tu te encontras. Querido irmão e irmã, Jesus continua chamando a todos. Não importa se você foi idólatra, supersticioso. Estamos em agosto, não é mesmo? Superstição. Eu não estou falando só aquela superstição do galinho de arruda, da ferradura, de passar debaixo de uma escada. Hoje tem superstições que tiram o foco da fé mais sutis. Tem que tomar um copo de água na hora da oração, senão a oração não dá certo. Tem que ter um lencinho ungido, um óleo sagrado. Quantas são as superstições que afastam o foco da fé só em Jesus? Jesus não se importa se você foi adúltero, se foi ladrão, se você foi viciado, se você foi drogado. Ele está te chamando do jeito que você está. Ele te ama do jeito que você está. E diz: eu te amo assim. Agora vamos corrigir essa vida daqui para frente. Vamos mudar essa situação daqui para frente. Ele espera que o teu brado de fé seja como daquela senhora que sentiu aflito e triste o coração, como acabamos de cantar, e que grite também: Senhor, socorre-me, me ajude. E então ele vai te acolher como aquele pai amoroso acolheu o filho pródigo que gastou tudo em festas, em pecados, e sem exigir nada do filho, simplesmente colocou o seu anel no dedo, o abraçou, mandou colocar a melhor roupa. É isso. Jesus nos dá a melhor roupa, a roupa da justificação. Ele nos perdoa os pecados. Sem essa roupa não dá para ir para o céu. Está lá em Apocalipse, é o manto da justiça, que é de Jesus, e ele nos reveste de Cristo. E então ele mata o boi mais gordo, o boi cevado, para fazer a festa para o filho pródigo. E ele continua fazendo essa festa na santificação, quando ele nos convida para a sua mesa, para recebermos, junto com o pão, o vinho, o corpo, o sangue, o perdão dos pecados, o fortalecimento da fé, a alegria de testemunhar, de viver na mesa do Senhor, sabendo que estamos rumando para a pátria celeste. E a vida vira uma festa de alegria, de testemunho, porque estamos no rebanho que é dele. E ninguém poderá nos separar das suas mãos. E a única coisa que ele pede é: permaneça em casa, não saia mais, fica comigo. Eu vou te ajudar a enfrentar qualquer perigo, qualquer montanha, qualquer pedra no caminho. Eu não largo com a minha mão. Continua buscando alimento espiritual na leitura bíblica diária, lá na tua casa.
nos estudos, nos departamentos, nos estudos bíblicos, na igreja, no culto. Não deixe de se congregar, como é costume de alguns que se tornaram ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu continuo chamando. E Jesus diz a cada um de nós aquilo que ele diz lá em João capítulo 10. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. E aquelas que ouvem a minha voz e me seguem, ninguém as arrebatará da minha mão. Sejamos ovelhas de Jesus, o bom pastor, o Salvador de todos. E através de nós, Ele quer continuar salvando todos, independente da cor, da raça, da origem, porque Ele morreu na cruz por amor a todos. Sejamos canais dessa água da fonte da Bíblia. Sejamos instrumentos desse Evangelho do amor de Jesus, ali onde Ele nos colocou. Em casa, na rua, no trabalho, na escola. É um privilégio, é uma graça, é a melhor de todas as missões. E Ele o concedeu a nós. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus até o dia que estivermos com Ele na eternidade. Amém.